Pessoal, bom dia. Eu sou a Larissa, trabalho aqui na equipe do Feidro, né, na Fabate. E eu vou falar um pouco sobre a planilha e o cronograma. Então, todos os documentos, né, estão no sistema do Sinfeidro, que foi o que a Bia comentou. Eu vou colocar aqui no chat também para vocês consultarem depois. Pode passar, Bia, por favor. Com relação à planilha orçamentária, é obrigatório que todos os itens que forem colocados lá na planilha sejam retiradas de tabela de referência de preços, né, reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, como por exemplo, a Dersa, a Caixa, a Ciurb ou a Sabesp. Se caso não forem retiradas essas tabelas, tem que apresentar os três orçamentos do projeto. Então, vou explicar um pouco mais adiante. Aqui a gente trouxe o anexo 10 do MPO, que ele traz algumas tabelas de referências, que podem ser consultadas nesse link, né, do Sinfeidro. Então, os tomadores podem entrar lá e pegar essa referência de preço. Pode passar, Bia, por favor. Então, aqui eu trouxe dois casos. O primeiro caso é utilizando a referência de preços, que ela é mais utilizada para casos de obras, porque é mais comum ter essas referências nessas tabelas, né? Então, aqui, por exemplo, foi dividido item 1, serviços preliminares, e subitens, né? Item 1.1, placa de obra, item 1.2, tapume, enfim. E aqui nesse caso foi retirado da CIURB, então aqui foi colocado referência de preço CIURB. O código da referência tem que colocar conforme está na tabela. E aqui vai preenchendo a unidade utilizada, a quantidade, o valor unitário que está na tabela também, até chegar no valor total. E aqui é importante que não se mexa, né, na configuração da tabela que vem do Sinfeidro, porque senão pode ocorrer algum erro depois para passar para o sistema, né, quando o projeto for indicado. E uma dessas coisas é, por exemplo, a utilização de duas casas depois da vírgula. O que acontece muito é, às vezes, o tomador tem uma tabela própria ali interna, aí copia os dados, coloca dentro dessa tabela do Sinfeidro. Quando coloca, aparecem só duas casas, mas só que fica oculto. Então, tem que retirar manualmente, né, todas as outras casas que tiverem depois, para não ter nenhum erro no sistema para subir a planilha. E, enfim, acho que é basicamente isso. Aí aqui também coloco o valor feito e o valor de contrapartida. E com relação à apresentação dos três orçamentos, acontece mais em caso de planos de diagnóstico, que é mais difícil de encontrar as referências nessas tabelas. Então, esse é um exemplo de um projeto de plano, né, de macrodrenagem, e ele foi dividido aqui em etapas, de acordo com os produtos. Então, aqui, por exemplo, etapa 1, plano de trabalho, etapa 2, mecanismo de participação pública. E quando o tomador for pedir os orçamentos para a empresa, né, que realiza esses serviços, ele solicitou que fosse colocado os orçamentos de acordo com as etapas, para que ele possa discriminar aqui depois. Então, utilizando o modelo, né, aqui na referência de preço, ele coloca orçamento, no código da referência orçamento, e preenche da mesma forma. E depois ele tem que apresentar esses três orçamentos utilizados para comprovar o valor. E o valor que ele vai utilizar aqui é a média desses três. Então é isso. Pode passar, Bia, por favor. E aqui é com relação ao cronograma físico-financeiro. Eu utilizei os mesmos dois exemplos, né? Então, esse primeiro exemplo, que é referente à obra, ele, na planilha, ele tinha vários subitens, porém aqui no cronograma ele fica somente com um item. Então, não precisa detalhar todos os subitens dentro do cronograma. E aqui é importante vocês selecionarem, né, esse período, né, se vai ser realizado em mês, bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre. Porque também, da mesma forma como a planilha, não pode alterar a configuração da tabela. Então, aqui ele é dividido em 12 períodos. Por exemplo, se o projeto for realizado em 24 meses, em 2 anos, você não pode colocar mais 12
aqui ao lado, né, mais 12 colunas para completar os meses. Você teria que mudar aqui para bimestre e completar a planilha. E ela é dividida em duas linhas, então é um cronograma físico-financeiro, né? O físico ele é colocado aqui embaixo através do X. Então, por exemplo, nesse caso, ele está representando o mês. Os serviços preliminares vão ser realizados nos 2 primeiros meses, de acordo com o exemplo. E o valor dele é de R$ 300.000, que vai ser pago, né, para a empresa que irá fazer somente no segundo mês. Então, não necessariamente você precisa dividir entre os 2 meses o valor. Você pode colocar somente no último, de acordo com a programação financeira. E aqui é o exemplo que eu trouxe do plano do projeto, né, que era de plano. Então, também ele está representando somente a etapa um. E aqui eu coloquei em bimestre, né, para alterar um pouco. Então, no caso, esse período representa 2 meses. E aqui ficou tudo junto. Tanto o físico quanto o financeiro ficou dentro desse mesmo período. E outro ponto importante é que esses valores representam o valor FEIDRO mais contrapartida. Então, o que você vai colocar aqui é o valor total. Depois, quando sobe lá para o sistema, ele tem uma aba específica para colocar o valor de contrapartida. É isso, basicamente. Pode passar, Bia. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição.